Olá pessoal, então vamos lá, esse exercício, leiam ele, bota pausa, ele lê esse exercício que vamos começar a resolver logo. Bye bye. Bem pessoal, então depois de termos lido a questão da pergunta, vamos lá resolver. Vocês lembrando, né, que tinha, né, um processo de uma análise gravimétrica através da detecção de um elemento traço, né, no caso como é o caso do ferro, que vem sempre em conjunto, né, nos minérios, que não somente pode ter ferro, pode ter outro tipo de elementos, mas ele está falando, né, e ela nos coloca 3 amostras, como nós tínhamos falado. Então lembrar essas coisas muito importantes. Como a gente falou em sala de aula, né, a gente trabalha sempre, no caso, nessa questão da química analítica quantitativa, na análise gravimétrica, muito com que? Com estequiometria, com reações, na qual isso nos favorece a desenvolver isso. Então nós trabalhamos bastante, no caso, com reações. No caso, essa reação que nós vamos falar, essa reação, no caso, a gente pode mostrar que seria assim, dessa maneira. O ferro, né, no caso, mais oxigênio, ela vai nos dar, no caso, óxido de ferro. Isso que nos dá. Então a gente parte a partir disso que nós iniciaremos nossos cálculos, tá? Lembrando que nos pede, no caso, qual que é a porcentagem média, né? Porque estamos dando 3 amostras. Então, se temos 3 amostras, também temos 3 precipitados, 3 resíduos. Lembrem, resíduos a gente trabalhou em outros exercícios. Então, a partir disso, nós falamos assim, sempre falando, né, em uma mol, no caso, vai ser agora do ferro, do óxido férrico. Ela vai equivaler a 2 mols, que era do ferro. A gente agora precisa interpretar isso. Primeiro precisamos achar quanto que equivale 1 mol de óxido férrico. Isso, lembrando, né, pelos números, no caso, que essa mol de óxido férrico ela equivale a 159,70 gramas no caso, de óxido férrico. Isso que vezes 2, quanto que vale 1 mol de ferro? Ela somente vale 55,845 gramas de ferro, né? Isso de acordo com a tabela, o peso atômico. Aqui é o que? Aí faz uma somatória, né? No caso, a gente faz uma somatória do número do ferro vezes 2, no caso, que é 55,845, e oxigênio, né, vezes 3, e a somatória disso nos dá essa mol, essa unidade de massa atômica, essa mol que temos presente aqui, tá? A gente vai fazer então isso beleza, tá aqui como primeira afirmação, mas aí nos dá uma primeira amostra, né? Lembra qual que era esse primeiro precipitado? Ele dava 0,3785 gramas de óxido férrico. Então nós queremos saber quanto que ele tem, quantos mols de ferro. Para isso a gente vai fazer o cálculo, né, no caso dessa equação, e vai nos dar 0,2647 gramas de ferro. Isso aqui é na amostra 1, tá, pessoal? Não esqueçam isso. Beleza. Agora precisamos saber quanto que é essa porcentagem, né? Essa porcentagem, no caso de ferro, vai ser igual a 100 vezes essa mol que a gente achou, né? No caso da amostra de 0,2647 sobre a amostra. No caso, a primeira amostra, com a porcentagem foi 5,408, e isso nos deu um resultado, uma porcentagem de 12%. Isso aqui é da amostra 1, no caso, tá?
Isso aqui é da amostra 1. Vamos lá agora para a amostra 2. Já nessa amostra aí nós seguimos o mesmo cálculo, que agora vai ser outro, né? No caso, tínhamos falado 1 mol de dióxido de ferro equivale a 2 mols de ferro. Então a gente faz esse cálculo que isso dá, né? No caso, 159,70 gramas de esse óxido férrico, no caso em 2 vezes de 55,845 gramas de ferro. Só que aqui agora colocamos a segunda amostra, e essa segunda amostra no caso foi 0,3348 gramas de óxido férrico, tá? Quanto que dá? A gente precisa saber dessa outra amostra. Aí nós só temos, né, fazendo os cálculos, tudo isso, 0,2341 gramas de ferro. Então esse aqui é a amostra 2, tá, pessoal? Amostra 2, não esqueçam. Aí vamos fazer, no caso, a porcentagem, né, para saber quanto que tem, né, já que nos está pedindo. Talvez 100 vezes esse 0,2341 gramas de ferro partido, no caso, a amostra, né, essa segunda amostra que nos deu 4,768 gramas, no caso de ferro 2 dióxido férrico. Isso aí nos deu 4,98%, tá? Então, e isso aqui é da amostra 2. Não esqueçam isso também, são dados importantes, tá? Vamos agora à terceira e última. Bem, nessa terceira também, então é a mesma coisa que nós iremos fazer, né? No caso, lembrando da equação, no caso, e fazendo a proporção de 1 mol de ferro, óxido férrico, que ela é igual a 2 mols de ferro, tá, pessoal? Não esquecendo disso. Isso equivale a 159,7 gramas de óxido férrico, equivale a 2 mols de ferro. Que sabemos que esses mols do ferro, né, esses 55,85 gramas de ferro. Isso aqui é a principal, né? E a terceira amostra, né, no caso o precipitado que nos dão, no caso é de 0,2957 gramas de ferro 2 óxido 3. Isso, então precisamos saber quanto de ferro tem. Aí nós, de acordo com os cálculos, nós obtemos 0,2068 gramas, né, no caso de ferro. Beleza, isso da amostra 3. Precisamos também encontrar a porcentagem, tá? Essa porcentagem 100 vezes 100, 0,20 que a gente achou, né, agora, gramas de ferro partido, no caso, a terceira amostra que nos foi obtida, né, que era 4,209 gramas, no caso de óxido férrico. Isso vai nos dar uma porcentagem de 4,9133. Então, que esse é da amostra 3. Beleza, aí já temos então 3 amostras, mas o que nos pede no primeiro é qual que é a porcentagem média. Então a gente, no caso, a gente vai fazer no caso uma média. Vamos puxar mais aqui um pouquinho para ver os próximos passos, né? Aqui deixamos, e a gente vai pegar e fazer a média. Primeiro, no caso das porcentagens, sabemos que as porcentagens saíram quanto? As porcentagens no caso da amostra 1
foi 5,2512, da amostra 2, no caso foi 4,9098, e essa amostra 3 que temos aqui, que achamos agora, é 4,9133. Isso, no caso, vai nos dar uma média das porcentagens. No caso, a média, né? Vai nos dar essa somatória de 5,0248. Lembrando que a gente tem que fazer essa somatória e dividir entre o número, né? No caso, o número de amostras, que seriam 3, tá? Só para vocês não lembrarem. Então, essa aqui é a primeira resposta. Me falam qual que é a porcentagem média, no caso de ferro, nessas amostras. Então, essa é a porcentagem média de ferro, tá, pessoal? 5%, aproximadamente 5,002%, tá? Quem mais nós está pedindo na segunda? Qual que é o fator gravimétrico dessa análise? Obviamente, nós achamos 3 fatores gravimétricos, mas nós vamos fazer novamente uma média do que a gente vai falar fator gravimétrico, e aí faremos, então, da amostra 1, no caso, foi 0,2647, da amostra 2, no caso, foi 0,2341, e da amostra 3, no caso, deixa eu ver, a amostra 3 está aqui do lado, gente, esqueci, 0,2068. Aí vamos fazer, no caso, essa somatória e a divisão, no caso, né? E a divisão entre 3. Isso vai nos dar um resultado desse fator gravimétrico de quanto? 0,7056 gramas, tá? Que na verdade isso aqui é a quantidade de gramas de ferro no caso, no óxido de ferro, tá, pessoal? Então, aqui essa seria a nossa primeira resposta, e aqui, no caso, nossa segunda resposta. Tudo certo? Vamos pro próximo, então. Galera, se inscreve no meu canal, compartilhe e deixa o like. Bye, bye.